Uma boa noite, irmãos, no nome do Senhor. Nós vamos falar nesta noite de algo muito comentado. Há um comentário intenso em torno disso, porque é uma necessidade de um cristão. E eu estava meditando assim que as pessoas, algumas pessoas, elas pensam que nós somos super-homens, super-mulheres. Elas pensam assim. E cada dia eu vou analisando, pensando naquela irmã que pensava que o Mombrana não comia. De tanto ela ver milagres, Deus operar através do ministério dele, ela chegou a pensar que ele não comia. Chegou a ter um pensamento literal mesmo, que Mombrana era um anjo literalmente. E quando o irmão Brana viu isso, então ele quebrou. Ele quebrou porque a irmã estava em dificuldade. E isso é de um modo geral. Tem filhos que pensam que a mãe é uma super mãe. E haja e toma, e toma, e toma, e toma. Né? E ela não é uma super mulher. Ela é uma mãe. E haja problema, e haja isso, e aí quando entra em dificuldade, corre lá para a mamãe e joga lá e vai jogando. Tchan, 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 tchan. Entendeu? Eles pensam, eles pensam que ela é uma super mãe. Isso do modo geral, né? Um pai também, né? Pensa que é um super pai. E o pastor pensa que é um super homem, que não pode nem brincar. Se andasse com Mombrana brincava demais. A gente brinca para sair dessa tensão que a gente vive, né? A gente vive numa tensão muito grande. Então, às vezes as pessoas pensam isso, né? Exigem, né? Exigem. Querem. E a gente é uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum sem Deus. Sem Deus você é uma pessoa comum. Eu estava analisando ontem, no culto de ontem, Castanhal, e eu vim com aquele pensamento, né? No dia que Sansão morrer, todos os seus inimigos vão morrer com ele. No dia que ele morrer, porque ele vai procurar a estrutura do sistema. Sansão estava cego, mas ele sabia que aquele sistema era sustentado por duas colunas. Então ele foi e pôs as mãos nas colunas, naquilo que sustentava todo aquele templo, todo aquele sistema estava ali. E ele foi e quebrou exatamente essas colunas que sustentavam todo o sistema. Quando ele quebrou aquilo, então aquilo caiu. Então, quando o Sansão, o qual nós somos representados ali na Bíblia, e quando ele morrer,
aqueles que se divertem, que foram para se divertir, que foram para criticar, que foram para zombar dele, todos vão morrer. Só que o Sansão vai para a sexta dimensão. Os que morrerem, mas todos vão morrer. Isso é inevitável. Então, eu quero ler uma porção das Escrituras muito conhecida, que é São João 3. Aquela grande escritura dada por Deus para nós, que fala do Nicodemos, né? Daquele grande homem que era um príncipe. Mas antes disso, nós vamos falar com o autor da palavra, né? Antes de lermos a palavra, nós vamos falar com o autor da palavra. Senhor Jesus, eu agradeço a Ti por este momento que a mais que o Senhor nos concede, poder vir a este lugar para adorar a Ti, não só no espírito, mas também em verdade. E é claro que quando o Senhor está presente, são grandes as nossas expectativas. Eu fico numa expectativa, mesmo pensando que tenho uma mensagem que o Senhor deu para mim nessa madrugada. Mesmo pensando nisso, mas eu sei que o Senhor é soberano e o Senhor pode mudar. E eu tenho aprendido muito contigo. Eu tenho aprendido muito com esse ministério. Eu tenho sido muito ajudado por esse ministério. E eu agradeço ao Senhor por esta noite. É a primeira reunião de sexta-feira. Nós estamos na semana das primeiras reuniões. Primeira de oração, primeira ali em São Isabel, primeira ali em Castanhal, a primeira da sexta-feira, domingo a primeira escola dominical e assim vamos. É a semana do PRI. E nós estamos agradecidos a Ti. Eu não sou um super-homem, mas eu sirvo a um super Deus. Nós não somos super mulheres, super homens, mas servimos a um super Deus. E que quando Ele toma conta de nós, então Ele faz coisas extraordinárias. As pessoas pensam, pode pensar onde é que ele consegue força, onde essa mulher consegue força para suportar tanta pressão. E muitos deles não sabem que o Senhor é a força dessa mulher. O Senhor é a força dessa mãe. O Senhor é a força desse pai. O Senhor é a força desse pastor. O Senhor é a força desta igreja. O Senhor é a força desse ministério. Ó Deus, e nós Te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido a nossa força. Ó Pai, nós Te agradecemos. Abra nosso entendimento e nos ajude. Eu estou pensando como é esse ser um filho de Deus. E eu estava pensando naquele testemunho de Deus ali no Monte da Transfiguração, no dia da adoção. Este é meu filho amado. Ó Deus, e nós estamos também ansiosos por esse dia. Esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer de habitar.
Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer de habitar. Então, nós estamos aguardando a adoção, o dia da aprovação. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Essa é a nossa oração. E havia entre os fariseus um homem, só um, né? Tanto fariseu, só tinha um, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Podeis assentar e vamos ouvir um hino. Quantas vezes no leito de dor supliquei ao Senhor, e Ele com seu grande amor ouviu meu clamor. Na angústia me libertou, minhas feridas Ele sarou. Nos momentos difíceis da vida, clamarei ao Senhor. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. De Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Quantas vezes me ajoelhei para dizer ao Senhor: pequei. Minhas lágrimas Ele enxugou, me perdoou. Não posso vencer sem Sua graça, sem o Teu poder. Cheia do Espírito Santo, desejo viver. De Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. São duas coisas básicas aqui nessa escritura. A primeira é que aquele que não nascer de novo não pode ver, e o Mombrana diz que
Ver significa entender o reino de Deus. Quando Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver, o profeta interpretou isso para nós e revelou que esse ver é entender. Então, primeiro tem que nascer de novo para entender. Para entender. Preste bem atenção nisso. Significa, então, que por melhor que a gente se esforce, ninguém aqui nesta noite entende o reino de Deus. Ninguém aqui, não há nenhuma pessoa aqui que entenda o reino de Deus, porque ninguém aqui nasceu de novo ainda. Ou seja, ainda não morreu. Porque não tem como nascer de novo se não morrer. E nós ainda estamos bastante vivos. Então, esse é o primeiro pilar. A necessidade de nascer para poder ver. Porque só pode entrar. E o segundo é que ele revela o Senhor Jesus para Nicodemos e consequentemente para nós, é que é sobre entrar no reino. Primeiro ver, aí vai entender. E o segundo é que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, mas tem que primeiro ver e aí depois ele entra, porque nenhum dos que vão entrar é cego. Só vai entrar quem vê. Não tem cego para isso. Não há cegueira para isso. Então entra porque vai entender. Entende, aí vai entrar. Vai ver, aí para ele entrar. Muito bem. Então, eu estava vendo aqui a mensagem: Senhores, é este o tempo? E do parágrafo 44 a 47. Inclusive, o irmão Brana fala aqui de algo que a gente tem uma boa base, né? Posso dizer, uma boa base. Mas aqui está um pouco diferente. Porque nós temos... Eu aprendi isso ouvindo reunião de plenário. Quando diz assim: tenha cuidado com o homem que tem resposta para tudo. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. E aqui está um pouco diferente. Eu acho que está mais assim, tá mais forte. Está mais forte isso aqui. Porque aqui no 44... Agora não creio que haja algo que ele haja falado em todos estes anos de minha vida, que eu tenha falado às pessoas, exceto o que acontecerá. E muitas pessoas têm vindo com sonhos que ele, por sua graça, me tem permitido interpretar às pessoas. E muitos têm vindo com sonhos e com problemas que não pude interpretar. Então, uns, Deus, pela sua graça, permitiu que ele interpretasse certos sonhos. Mas outros
sonhos e problemas também, ele não pôde interpretar. 45. Porém, não tenho tratado de introduzir a vocês um truque que tenha todas as respostas. Eu não tenho. Aí vem a questão da sinceridade, de ser sincero, de ser honesto. A pessoa ser uma pessoa sincera e ser uma pessoa honesta. Eu acho que foi quarta-feira, me parece que foi quarta-feira, que o irmão Brana estava dizendo na mensagem sobre caráter, que Eliezer suou para encontrar caráter. E às vezes a gente pode pensar que o caráter é tudo. Não, o caráter é o ponto de partida. Eliezer suou, viajou, passou frio intenso, calor intenso, até que encontrou. Aí orou, e ali Deus respondeu a sua oração, colocando, ele encontrou caráter em Rebeca. Mas aquilo não era tudo. Só dela ser uma moça virtuosa, uma virgem, ela ser disposta, né? Porque eu vou dizer, dar água para um camelo já é problema. E ela deu água para vários camelos. Carregou água para vários camelos, né? Aquele tanque pequenininho que é o tanque para abastecer um camelo. E ela deu água para todos. E aquela era a oração daquele homem. Então ele encontrou o caráter. Agora, aí o irmão Brana diz, porém, agora era seu trabalho dar a ela as vestimentas e fazer ela ficar quieta para ouvir a mensagem, a sua mensagem. Então, o problema da igreja é que a igreja não fica quieta para ouvir a mensagem. Então, honestidade, sinceridade, caráter, essas coisas não é tudo. Não é tudo, mas ela tem um sentido muito tremendo nisso, muito tremendo. Então, não tenho tratado de introduzir a vocês um truque para que tenha todas as respostas. Tenho tratado de ser honesto e de lhes dizer o que era a verdade. E só pude lhes falar segundo o que ele me disse. Então, à medida que veio a mim, então eu pude lhes dizer. E quero lhes advertir, no dia em que estamos vivendo, há muitos, não dizendo nada contra as pessoas, porém, quando você vê uma pessoa que tem resposta para tudo, isso é contrário à palavra. Colocaram, mas eu penso que é outra expressão dele, né? Mas essa aqui diz, é contrário à palavra. Não é a palavra, é contrário. Se é contrário à palavra, é contrário a Deus. Mas preste atenção como ele entra aqui. Então, a pessoa vê o reino, ver o reino. Até que a pessoa veja o reino, até que a pessoa entenda isso aqui, tenha
uma revelação do que é isso aqui. É complicado, porque perceba o que ele vai continua a falar. Jesus disse no tempo de Eliseu que havia muitos leprosos, mas um só foi curado. Muitas viúvas no dia de Eliseu, porém ele foi enviado só a uma. Encontramos que há muitas coisas que Deus faz, que ele não as revela a seus servos. Há muitas coisas que Deus faz que ele não revela a seus servos. E nenhum servo é maior que seu senhor. Nenhum servo é maior do que seu senhor. E então, Deus não repartirá sua glória com ninguém. A gente encontra muitas pessoas falando isso aqui. Agora, o difícil é você encontrar pessoas vivendo isso aqui. Falar, a gente encontra muitas mensagens, a gente encontra mesmo as pessoas pregando, muitos homens e pessoas falando isso aqui. Agora, viver isso aqui, encontrar pessoas que vivam isso aqui, é complicado. É muito complicado. Porque não é o servo maior que o seu senhor e que Deus não reparte a sua glória. Deus não reparte sua glória com ninguém. Ele é Deus. E quando um servo trata de tomar o lugar de Deus, olha para onde você vai. Já pensou que é um servo tentar tomar o lugar de Deus? E quando um servo tenta tomar o lugar de Deus, então Deus toma a sua vida e a arrebata a algum lugar ou algo. Devemos recordar isso aqui. Devemos sempre recordar isso. Só que Sansão não queria, ele não pediu cura. O Sansão não pediu cura, muito embora Deus era poderoso para restaurar sua visão. Mas Sansão não pediu cura. Ele pediu a morte. Morra eu e os filisteus. Eu quero morrer. Eu não quero cura para mim ir para a praia. Eu não quero a bênção de Deus para mim usufruir em coisas que são supérfluas. Eu quero a bênção de Deus para mim morrer. Então, no dia que ele morreu, os inimigos dele morreram também. Morreu mais inimigo dele naquele dia da sua morte do que em todo o seu ministério. Todos aqueles dias que ele foi juiz e Deus operou muito através daquele homem. Mas ele pediu a morte, a sua morte, e junto com ele disse: eu quero morrer, vinga meus olhos e morra também os filisteus. Agora, não existe uma coisa mais importante do que a direção de Deus. A direção de Deus, irmão, é uma coisa muito sábia. E ela vai além do nosso entendimento. Ela está além. A visão de Deus é uma visão. A nossa visão é tão limitada, né? Então, a visão de Deus é aquela visão que vê tudo, né? Que vê tudo. Mas o parágrafo 131
poxa, tem que ler esse 129. Porque o 129, ontem, penso que foi ontem, eu fiquei com essa frase: Sansão soube o que necessitava. O Nicodemos não sabia, mas depois que ele conversou com Jesus, ele passou a saber, a ter conhecimento que necessário vos é nascer de novo. O Sansão, ele soube o que necessitava. Ele soube. Aí no 129, ele diz assim: Sansão sabia que estava em necessidade. Olha, na era que a gente vive, é raro nós encontrarmos uma pessoa que professa o cristianismo que saiba que está em necessidade. É raro, muito raro. Você encontra, volto a dizer, pessoas falando você encontra demais, mas vivendo o que fala, revelado o que fala, não é fácil. Então, Sansão sabia que estava em necessidade e em si mesmo ele não era suficiente, ele não tinha capacidade. Alguns dias atrás, eu estava em apuros. As pessoas estavam se afastando de mim. E quando se aproximavam, elas me tratavam mal. E aí eu comecei a perceber que eu estava perdendo a congregação. E eu não podia fazer nada, porque essa doutrina da carne e do sangue é uma doutrina poderosa, muito poderosa. Essa doutrina da carne e do sangue, e eu não estava com mãos atadas, que eu não tinha como, que é uma família. O que eu ia falar para a família? Quer dizer, aí é que é aquela questão, e eu não frequento a casa dos irmãos. Já tem mais essa. Não tenho o costume de estar na casa dos irmãos, por uma direção que Deus me deu. Então eu comecei a ver, só que as pessoas adversárias não, elas frequentam a casa dos irmãos. Elas envenenam os irmãos. É uma coisa muito estranha, mas elas frequentam e elas trabalham na minha ausência. Trabalham exatamente na minha ausência. Então eu só dependo do dom. Eu só tenho uma coisa que me ajuda, é o dom. Desde as crianças, tudo assim. Aí eu cheguei num culto, aí me deu aquela fome de orar. Aquela fome de orar. Aí Deus me deu essa mensagem. É isso que eu estou falando. Às vezes, talvez não sirva para vocês, né? Mas como isso tem servido para mim. Esse somente uma vez mais tem feito uma revolução na minha vida. Cada mensagem que eu estudo, que eu estou estudando, tem feito uma revolução. Então nessa noite eu senti necessidade de orar. E foi na noite que os meus adversários levaram um grande pregador para a cidade e levaram duas famílias
para assistir esse grande pregador. Eu não sabia. Levaram um grande pregador. E Deus me deu direção só para orar. Eu me ajoelhei lá com os irmãos. Mas, irmão, caiu uma unção. Sabe aquela unção de oração, de intercessão, citando nomes. Então, é uma coisa assim que você não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas é importante quando você chega nessa situação assim, que eu sou um Sansão. Então, que ele estava com necessidade e ele sabia que estava em necessidade, que era o meu caso, em si mesmo, e em si mesmo ele sabia que ele não era suficiente, não tinha capacidade para resolver aquilo lá. Mas foi um culto de oração só. Foi só uma reunião de oração. Aí, na outra reunião, os irmãos que foram convidados, claro, eles se comunicaram lá. Na outra reunião, mas tudo do meu lado. Querendo me agradar, querendo... Eu sabia. É Deus, foi Deus. Foi Deus. Aí explicando por que tinham ido, por que tinha... Foi Deus. Foi Deus. Então, é importante, irmão, quando você não pode mais fazer nada. Tu não pode mais fazer nada pela tua família. Isso não é derrota. E se você souber usar isso em si, se você souber usar isso no espírito, é aí que é a chave da vitória. Quando você está insuficiente, não tem capacidade mais, é aí que Deus vai, sabe, Deus espera, Deus vai conduzindo a gente para a gente chegar numa condição para dizer: somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. Então, Sansão se deu conta disso, de que era insuficiente em si mesmo, ainda que tivesse todo o seu organismo, ele seguia sendo insuficiente. Observe, enquanto os filisteus regozijavam sobre sua vitória, não chegaram a notar que ele levantou sua cabeça para cima, movendo seus lábios em oração, enquanto as lágrimas brotavam das covas que uma vez tiveram seus olhos. O inimigo estava tão feliz, mas tão feliz, que ele pensou que tinha derrotado, que ele não percebera as lágrimas bem na cavidade. Ele não perceberam o Sansão levantar a cabeça e fazer uma oração. E quando ele fez aquela oração, então as lágrimas brotaram. E o inimigo regozijando lá, feliz, porque tinham derrotado. Não, eles estavam derrotados. É muito complicado de explicar essas coisas, porque não tem jeito, é uma experiência. Você tem que ter uma experiência com Deus. Sabe, aquele encontro com Deus, aquela experiência pessoal. Aquela experiência pessoal que você se encontra com Ele. Aí você vê os resultados. O que é isso? Sansão sabia que se Deus respondesse sua oração, tudo estava resolvido. Aleluia. Então foi aquela hora que eu penso que ele entendeu. Ele pôde ver o reino de Deus. Você só vai ver o reino de Deus quando você entender que
toda a tua habilidade, todos os teus truques, todos os teus mandrakes, não resolve nada. Pode até dar vai, mas não vai longe não. Todos os truques. Ele estava consciente do que sucederia se Deus respondesse sua oração. Você é consciente disso? Se Deus responder tua oração, você tem consciência disso aí? Sansão era consciente. E é estranho porque em todos os momentos, você pode verificar isso na Bíblia. Em todos os momentos que Deus se apoderou dele, Sansão não orou. Ele não orou para Deus dar força para ele, para arrancar os portões de casa. Ele não orou. Ele não orou. Ele era tão confiante daquele voto nazireu ali lá, ele era tão confiante que ele nem orava. Mas quando ele perdeu tudo, é a única oração que você encontra de Sansão na Bíblia. Você encontra uma oração de Sansão. Mas que oração? Que oração? Então ele era consciente. Ele era consciente do que sucederia se Deus respondesse sua oração, porém ele estava disposto a enfrentar a situação. Então, meu Sansão, minha Sansão, tem que chegar aqui, ó. Aí você vai ver, sabe? Aí na verdade você vai ser uma super mãe. Você é uma super mãe. Você é um super irmão. Você é um super pai. Você é um super filho. Você é uma super avó. Hoje neto dá mais problema do que filho. Aí você é uma super avó, um super avô, se Deus responder a tua oração. Confiar. Oh, se a igreja nesta noite pudesse estar em semelhante condição, sendo profundamente sincera, sabendo que terá que entregar tudo o que ama neste mundo. Vai ter que entregar tudo o que ama neste mundo. Se houvesse homens e mulheres prontos nesta noite a reconhecer que vão se separar de tudo que pertence a este mundo, ministros, os quais desejarão dar-lhes palmadinhas nas costas e dizer-lhe: você, doutor fulano de tal, isso foi maravilhoso, você virá nadar conosco esta tarde? Terás que tirar da igreja os jogos, as corridas, a loteria e todas essas cenas para poder pagar o pregador. Regressem ao sistema de Deus para dizimar. Regressem à palavra. Estarão dispostos a fazê-lo? As mulheres te chamarão de novo de antiquada, porém Deus te chamará de bendita. Estás tu disposto a morrer? É o problema nisto, este é o problema nisto. Tu queres manter-te vivo para Hollywood e ao mesmo tempo viver para Deus. Isso não pode se misturar. Nós ouvimos isso nessa semana. A mistura enfraquece. A mistura enfraquece.
Se tu não morres, nunca poderás produzir nada. Você pode curvar a cabeça? Você que está sem força, você que não consegue resolver, Sansão. Você que é um Sansão. Tem horas que você até se desespera, né? Mas absorva essa palavra. Deus possa te ajudar, você absorver isso. Se tivermos homens e mulheres dispostos, se você estiver disposto, se você estiver disposta, e numa profunda sinceridade, numa profunda honestidade, então Deus pode resolver aquilo que tu não conseguiu há anos resolver. Deus pode resolver num só momento. Uma oração no espírito da palavra é o suficiente. Imagine só. Então Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para você parar para pensar um pouco. Reconheça. Tu não tem força. Reconheça isso. Aceita isso. Aceita que tu não tem condições. Aceita isso. Aceita a tua debilidade. Fica dependente dele. Dependa dele. Coloque tua fé nisso. Não importa se é pouca. Coloque o pouquinho de fé que você tem nisso. Sustente isso. E ore e diga somente uma vez mais: Senhor, me dá força para vencer. Eu quero morrer com meus inimigos. Morra eu. Se eu não morrer, eu não posso nascer de novo. Eu preciso morrer. Meus pensamentos, eu preciso disso. Aleluia. Faz-nos entender essas coisas, Senhor. Nos ajude a ver essas coisas. Ver Deus. Ver o teu reino. Ou seja, entender a obra de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, a visão de Deus. Aceite a visão de Deus. Jesus te abençoe e te conceda e te dê aquilo que você necessita, aquilo que está te acorrentando, que faz você andar em círculos,
aquilo que vem impedindo que Deus atue com mais liberdade na tua vida, que Deus tome controle da tua vida, tome controle do teu lar, tome controle completo. Aí você nasce, aí você vai começar a ver: Senhor, eu quero ver, eu quero entender, Senhor, entender o teu reino, porque se eu não entender, eu não vou entrar, e eu quero entrar no teu reino. Aleluia. Eu quero ter experiência, eu quero morrer para tudo, quero morrer para minha família, quero morrer para os meus negócios, quero morrer para os meus projetos. Eu quero ser um homem usado por Deus, ter a experiência do novo nascimento, ter a experiência de andar com Deus. É isso que eu quero. Eu não quero viver, eu quero morrer para que eu possa nascer de novo. Que essa gota de lágrima brote nos teus olhos, como brotou nos olhos de Sansão, nas cavidades. Eles arrancaram os seus olhos, mas que possa brotar essa gota, você possa levantar a cabeça, enquanto o inimigo está regozijando, enquanto o inimigo está regozijando, pensando que você está derrotado, que você está fracassado, que você está encurralado. Enquanto o inimigo estiver regozijando, eu acabei com ela, eu acabei com ele. Enquanto o inimigo estiver regozijando, que ele não veja você levantar a cabeça e mexer os lábios e dizer somente uma vez mais: Senhor, morra eu, e os filisteus, morra meus inimigos. E essa coluna começar a estalar, você pôr as mãos pela fé nessa coluna que está sustentando todo esse sistema que te acorrentou, que você foi levantado para destruir. Deus te levantou para destruir isso, só que isso te acorrentou. Que você possa sentir essas colunas estalarem, como Sansão sentiu. Quando aquela coluna estalou, elas estalaram. Acredito que todos calaram. Foi uma hora que parou tudo, quando eles começaram a ver, a sentir o estalo das colunas. Talvez alguém tenha dito: mate-o, mate-o. Soldado, atravesse ele com uma espada. Flecheiro, lance uma flecha sobre ele, no coração dele. Soldado, pegue um dardo, lance, mate ele antes que ele nos mate, antes que ele derrube tudo. Era tarde demais, as colunas já estavam cedendo, não dava tempo mais de fugir, não dava tempo mais de correr. Oh Jesus, como isso tem falado,
como isso tem falado no meu coração nesses últimos dias. E eu espero que isso fale com a tua igreja, com o teu povo, com os sansãos. Jesus te abençoe. A irmã Ana, pode cantar esse hino, a Carolina? O hino que a irmã cantou agora há pouco. Seja curado, seja liberto. Não há nada impossível, não há nada que Deus não possa fazer. Deus te abençoe. E aqui está o altar. Ainda há sangue no propiciatório. Ainda há sangue no propiciatório. Quantas vezes no leito de dor supliquei ao Senhor, e Ele com seu grande amor ouviu meu clamor. Na angústia me libertou, minhas feridas Ele sarou. Nos momentos difíceis da vida, clamarei ao Senhor. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Faça disso a sua Minha oração. vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Faça disso a sua oração. Quantas vezes me ajoelhei para dizer, ó Senhor, pequei. Minhas lágrimas Ele enxugou, me perdoou. Não posso vencer sem Sua graça, sem o Teu poder. Cheia do Espírito Santo, desejo viver. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Eu preciso de Ti, necessito de Ti. Minha vida é Tua, cumpre em mim Teu querer. Quantas vezes no leito de dor supliquei ao Senhor, e Ele com seu grande amor ouviu meu clamor. Na angústia me libertou, minhas feridas Ele sarou. Nos momentos difíceis da vida, clamarei ao Senhor. Eu preciso de Ti,
necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Eu preciso de ti, necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Quantas vezes me ajoelhei para dizer, ó Senhor, pequei. Minhas lágrimas Ele enxugou, me perdoou. Não posso vencer sem sua graça, sem o teu poder. Cheia do Espírito Santo, desejo viver. Eu preciso de ti, necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Eu preciso de ti, necessito de ti.